Está no ar mais uma edição do podcast Carneiro e Mafuz. Eu sou Fernando Rudnick, te convido a fazer o programa com a gente. Mande aí seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Estamos aqui fazendo esse podcast no Estúdio Cristal Podcast, nosso parceiro aqui no 12 Esportes. Vai aparecer aí na sua tela o QR Code para você entrar em contato. Se você quiser iniciar o seu próprio podcast, aqui tem toda a qualidade, estrutura e o pessoal nos trata muito bem. Bom, Carneiro e Mafuz, até que ponto o jogo de ontem do Coritiba, 8ª derrota seguida, maior sequência de reveses na história do clube, empatando 2005, ele vai dar um outro tempero para o Atletiba? Você acha que o Coxa vai mais pilhado ou já não tem esperança? Como que vocês analisam esse jogo de domingo? Agravou mais o problema. Aumentou a angústia da torcida, aumentou a cobrança em cima dos dirigentes, da comissão técnica e dos próprios jogadores. Foi preocupante o Coritiba ontem, começou muito mal. São Paulo dominou inteiramente, fez 3 gols para valer 1. Não se discute os critérios da arbitragem, apenas acho que o árbitro foi muito fraco. Aliás, a arbitragem brasileira virou um lixão. O lance do pênalti contra o Coritiba, por exemplo, ele estava a 3 metros do jogador do Coritiba e todo mundo viu que a bola bateu realmente no braço do zagueiro. E ele teve que recorrer ao VAR, quer dizer, ele não tem personalidade, a maioria não tem. Eles transferem para a tecnologia o compromisso do lance. Mas o que me preocupou mais no Coritiba, além das falhas defensivas, a inoperância do meio de campo, esse Samaris é muito fraco, essa contratação errada, já havia sido equivocada a contratação do Francer. Mas é ex-jogador. Mas os dirigentes estão insistindo muito com jogadores sem qualidade, né? Isso aumenta a dificuldade de recuperação. E pior ainda, Mafuz e Fernando, foi constatar que os jogadores estão inseguros. O lance emblemático da partida foi proporcionado pelo Marcelino, que é um bom jogador, né? Um jogador que tem habilidade, acho até no plano individual o melhor jogador do momento. E o Marcelino entrou num sem confiança, né? Exatamente, num contra-ataque. Ele poderia ter feito o gol de empate, entrou absoluto na área, sozinho. O goleiro do São Paulo saiu, ele poderia ter até driblado o goleiro ou chutado e feito o gol. Não, ele por falta de objetividade, por falta de convicção, ele tocou a bola para o meio da área, tentando achar o Robson. Não achou, o Robson se embaralhou com os zagueiros. Isso é muito sério, sabe? Eu não gostei dessa jogada. Depois o Coritiba melhorou um pouco no segundo tempo, mas insuficiente para escapar do rebaixamento. Eu não uso como referência o Coritiba contra o São Paulo, porque nada mais foi do que o Coritiba de outras ocasiões. A diferença é que pegou um time que estava em ressaca de uma conquista que estava procurando há mais de 10 anos. Mas essa questão que o Fernando levanta, se a derrota do Coritiba para o São Paulo colocou mais tempero para o Atletiba, provoca uma outra questão. Em sã consciência, essa é boa, há algum torcedor do Coritiba que ainda acredite que o time vá se livrar da segunda divisão? Acho que não, né? Acho que não, né? O pessoal que tem, assim, o último recurso seria acreditar na questão aritmética, matemática. Enquanto houver chance matemática, eles alimentam essa ilusão. Mas, objetivamente, em termos técnicos e psicológicos, o Coxa já foi. Coxa e o América ganhar Mineiro. Uma partida, né? E os jogadores não são bobos. O Coritiba não tem comando. Não tem, no futebol. absolutamente. Esse é o problema. O Coritiba, nessa transformação que está acontecendo, e eu não quero me aprofundar muito nessas questões de ações, de projetos
para frente. Não, isso também não importa agora. Nós estamos falando de futebol. E o futebol está aí, a realidade. A diretoria foi muito infeliz, né? Na troca do treinador. Quando tirou Antônio Oliveira e colocou Antônio Zago, poderia trazer um técnico de maior envergadura. Antônio Zago é uma pessoa hoje fora do mercado. E demorou para já mandar o Antônio Oliveira embora. Não, então esperou começar o Campeonato Brasileiro na primeira rodada. Aí colocou o Thiago Kozlowski, ele deu um sinal de que ia recuperar o time. O Curitiba ganhou 3 partidas, empatou com o Cruzeiro jogando bem. Quem é que fez o Curitiba regredir? Os dirigentes. Com essas contratações mas quais erradas... dirigentes? Não sei, a SAF, por quê? né? Mas, a SAF. Porque, pois é, mas pera, só deixa eu concluir. Carneiro... Porque eles impuseram a escalação desses jogadores contratados. Claro. E daí o treinador, que já tinha um time idealizado, claro que houve lesões, tem a questão dos cartões, mas... E perdeu o Aleph Manga, né? Que era um jogador importantíssimo. Então, tudo isso contribuiu para que o Thiago Kozlowski perdesse a mão. Então, não adianta agora você criticar também o treinador. Ele é vítima. E, Carneiro, tem um ponto antes do Mafuz. Mas os jogadores, então, também são vítimas. Não, os jogadores são tecnicamente fracos. Não, mas são vítimas. Também são vítimas. Pode ser. Quer dizer, torcida é vítima, só sobram os dirigentes da SAF. Do grupo, como é o nome do grupo? O grupo da SAF, que comprou a SAF do Curitiba, chama Tricorp. A Tricorp, um fundo do de investimentos. Aliás, o Justo nunca mais veio a Curitiba, nunca mais foi no camarote da Tricorp aqui. O São Paulo começou a ganhar, né, Mafuz? Ele é São Paulino, né? Fotos com a camisa de São Paulo nas redes sociais não faltam, né? Olha, eu vou ser bem sincero para você, viu? Se a metade do que está ocorrendo acontecesse no Atlético, essa hora a torcida, a imprensa, a torcida estavam detonando todos no Atlético Paranaense. Mas o que está acontecendo é que estão passando o pano no Curitiba. E sabe, tem um ponto, eu acho que é importante a gente falar. Estão passando o pano, eles estão querendo... Não, mas, o Fernando, deixa eu terminar meu raciocínio. Claro, o que está ocorrendo, que é uma parte da mídia de Curitiba, uma parte da mídia que não é dependente, não ataca diretamente os grandes culpados por esse fato que está ocorrendo com o Curitiba. Quem são os culpados? Primeiro, a diretoria institucional, que conduziu muito mal a criação da SAF. E escolheu mal o parceiro. Escolheu mal o parceiro. Eles não têm experiência nenhuma de futebol. E o parceiro, que é um especulador de mercado, ele está especulando o mercado do futebol para ver se vale a pena investir dinheiro. Nada o impede, nem o contrato, de recuar e não... O que é essa notícia que saiu no 12 Esportes de que essa Tricorp quer oferecer ações? Vai oferecer. É o seguinte. Vai oferecer. A Tricorp marcou para o dia 3 de outubro uma reunião lá no Couto Pereira, onde enviou convites para investidores potenciais conhecerem o projeto e, entre aspas, a Tricorp quer vender e conseguir mais capital. E o que é o projeto? Essa é a manchete do projeto? Infelizmente, o que está acontecendo hoje Não, viu, Fernando? Inclusive, eu tenho um amigo que é atleticano e tem dinheiro, me ligou perguntando como é que se comporta. Eu disse, por quê? Você vai correr risco? Ele disse, não, eu invisto em ações. E ações, pela lei de mercado, compra-se na baixa. Ele vai querer comprar. Agora, você veja, eu acho que quem investe em futebol deve conhecer muito o mercado financeiro. E eu não conheço. Eu tive uma experiência negativa, certa feita, lá no início da minha carreira, tinha... fazendo faculdade, 4, 5 empregos, rádio, jornal, televisão, publicidade, assessoria de imprensa. E eu tinha um dinheirinho. Eu ganhava um dinheirinho, solteiro, e guardei um dinheirinho. Daí fui falar com o gerente do banco, ali na Marechal Deodoro. Entrei lá, como é que vai? Até ele era coxa branca, era conselheiro do Curitiba. Como é que vai? Tudo bem, tudo bem. Eu digo, eu queria aproveitar aí, ter uma ideia com o senhor é gerente do banco, o que eu podia fazer, porque eu tenho só comprado dólar.
Porque eu compro dólar porque eu quero conhecer o mundo, a Europa, os Estados Unidos, como eu acabei, graças a Deus, conhecendo. Essa história tem 50 anos. E daí ele disse, por que você não aplica em ações? Eu digo, mercado de ações. E como é que é? É uma bolsa de valores, é uma coisa extraordinária. Aquele tempo tinha a bolsa do Rio de Janeiro e a bolsa de São Paulo. Eu tinha 15 mil reais, vamos dizer, em dinheiro de hoje. Era o que eu tinha. Eu peguei os 15 mil, então vamos aplicar isso aqui. E quanto tempo o senhor acha que vai dar o retorno? Ele, de 3 a 6 meses vai dar um retorno ótimo. Eu digo, tá bom. Esqueci aquilo. Eu digo, vou lá no banco daqui. Aí passou lá, sei lá, 4 meses, mais ou menos, 5 meses. Deve estar uns 30 já, né? Aí fui lá. Como é que vai? Como é que vai? Tudo bem? Como é que estão as minhas ações? Ele olhou, tá 11 mil. Tira já! Eu não quero saber desse negócio. Então, como é que eu vou investir, mesmo na baixa do Curitiba? Porque não deixa de ser ações no mercado especulativo. Ou não? Deixa eu só fazer um comentário que eu ia completar. Ações de uma sociedade anônima, principalmente de futebol, vai para o mercado, não é para o mercado sério de ações. Embora não exista mercado sério de ações, é de acordo com o humor político que existe, né? O rendimento, mas no futebol é puramente especulativo. Bom, basta ver a Europa, né? Com a guerra do Putin, mais de 1 ano e meio já, né? Quase 2 anos, essa guerra da Rússia com a Ucrânia afundou o mercado europeu. Os países todos estão com extrema dificuldade e os Estados Unidos sentiu o reflexo também, aí tudo isso somado à pandemia e esse problema do mercado chinês, né, com a crise imobiliária que eles estão enfrentando, do mesmo estilo que os Estados Unidos enfrentou em 2008. Então eu acho muito complicado. Agora, investir em futebol, eu não aconselho. Eu acho que é bom para quem conhece futebol. Né? Eu, por exemplo, modéstia à parte, nós conhecemos futebol. Sabemos como é que monta um time de futebol. Um pouquinho de experiência, né? Um pouquinho de experiência, né? Só 60 anos. Agora, você tem que ter o dinheiro dentro de um projeto, dentro de um planejamento. Agora, do jeito que o Curitiba está fazendo, não existe. Ouvi falar que um sujeito que já parou de jogar, mas ele quer voltar e mora numa ilha, na Grécia, vou trazer... Amigo, aí é mais do que amadorismo. Isso é ridículo. 2 pontos só. Um ponto importantíssimo. A promessa da diretoria da SAF foi trazer esses reforços a ponto de jogarem no início da janela. Isso não aconteceu. Eles eram todos depois. A maioria chegou muito depois. Menos tempo para você condicionar esses jogadores e poder aproveitar. Isso sem falar da questão de qualidade técnica ou não. Eu tenho um temor, eu só quero registrar aqui outro ponto. Temor que eu já manifestei na Rádio CBN, que eles estão brincando com o sentimento do povo. Estão. E o torcedor do Curitiba, ele está inconformado e não aceita, porque venderam para o torcedor uma história de que o Curitiba ficou rico. Né? Entrou a SAF e ficou rico. Só que a realidade não mostra o contrário. Então é bom tomar cuidado na questão de segurança no jogo de domingo, vamos falar para sobre que no caso do Curitiba voltar a perder, que não se repita 2009. Já emendando nesse assunto, um dos temas aí que a gente está apurando é que estão sendo limitados os check-ins, né, os ingressos das pessoas no setor inferior das arquibancadas. Pode ser um indício de uma preocupação com a questão de segurança. Você limitar ali no setor inferior da arquibancada do Couto Pereira o número de pessoas é uma coisa que a gente está apurando aí durante essa tarde aqui de quinta-feira. Outro ponto, só Mafuz, rapidinho. Você citou a questão de não acreditar mais na salvação contra o rebaixamento. E tem um ponto interessante, porque são rebaixamentos, quedas em sequência, 2010, 2017, 2020, 2009, exatamente. 10 foi quando subiu. E isso traz uma carga de que mais um rebaixamento virou motivo de ironia, não vira motivo de brincadeira. Ele não é tratado mais o mais grave é que há a inevitável comparação com o maior rival. No mesmo momento em que o Curitiba só faz papelão, só cai, né, e não forma bons times,
O que aconteceu com o Atlético nos últimos anos? O Atlético foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Copa Sul-Americana, várias vezes campeão estadual, decidiu outra Copa do Brasil, decidiu outra Libertadores. Construiu um patrimônio portentoso. Exatamente. Então, o que o torcedor do Curitiba ficou? Ele acreditou que com essa transformação de empresa, nessa modernidade da sociedade anônima de futebol, as coisas iam mudar. E não mudaram e dificilmente mudarão a curto prazo. Porque, olha, é muito triste hoje o ambiente no Curitiba. E digo mais, o Atlético vai ter que fazer muito esforço para perder essa partida. Antes da gente falar do Atlético e como vai o lado atleticano para esse clássico, só a gente terminar aí falando sobre essa responsabilidade. A gente já falou nos programas anteriores, mas a carga do Atlético de vencer o clássico é maior para você ou não, Mafuz? Não analiso carga. A carga é moral, emocional, emocional. Não, eu não acho que pode até acho que pro torcedor, fundo, talvez, torcedor, né? Mas no fundo pode até existir isso para os próprios profissionais. Mas eu não analiso sobre esse aspecto, porque a responsabilidade do Atlético nesse Atletiba específico, porque ele vai ser jogado, ele limita-se ao campo da competição. Aos 3 pontos que importam. Exatamente. O Atlético tem um objetivo, que é a classificação direta para a Libertadores, e o Curitiba, na prática, não deve ter nenhum outro objetivo a não ser cumprir o restante da tabela. Uma vitória, uma derrota do Atlético nesse Atletiba não vai diminuir a sua campanha, como a vitória não vai resolver o problema do Curitiba. Muito menos, né? Se entendeu? Agora, pro Atlético é importante a vitória. Ah, sim. Porque ele está sendo acossado por Flamengo e outros times que querem também essa vaga na Libertadores. Pois é, de competição, e obrigação. clubes de grande investimento. Claro. Né? Atlético Mineiro, enfim, está em vários aí. Agora, o Atlético Paranaense, apesar dos desfalques, né? Ele tem capacidade de montar um time competitivo para o Clássico. Qual que é o tamanho do abismo do Atlético, mesmo com esses desfalques aí? Vitor Bueno, Pablo, Vitor Roque, Madison, para o time do Curitiba hoje? Não dá para comparar, né? O Atlético está entre os 7 melhores times da competição. O Atlético, no ranking da CBF, está muito bem situado. É o terceiro colocado. Terceiro colocado. O Atlético tem uma posição superior à do Curitiba em todos os aspectos. Agora, tecnicamente, o Atlético arrumou. Tem ótimos goleiros. Acho que o Bento deve voltar. Mas o Léo Link é excelente goleiro. Aliás, o Atlético continua revelando grandes arqueiros. A zaga arrumou, com a presença do Kaká, deu uma boa ajustada. Imagino que se o Wesley Carvalho começar com o Hugo Moura, que é o único volante, primeiro volante que o Atlético tem, ele tem a opção do Alex Santana, Fernandinho, Eric e o próprio Zapelli, ele pode fazer um bom meio de campo. E na frente ele tem o Canóbio e o Coelho. Eu não arriscaria. Tem o famoso William Bigode. Porque o Rômulo, ele não se firmou ainda, né? Mas vamos dizer que o Atlético pode também jogar apenas com um elemento na frente. E ele pode, esse elemento, se fizer o pivô, ele pode criar espaços para os meias que encostam. E todos sabem fazer gol, né? Vamos escalar então o Atlético. Vamos lá, Bento. O Mafuz, quando era repórter, dizia, vá tomando nota. Eu não sei de nada, porque, aliás, ninguém da imprensa sabe o que ocorre dentro do CT do Caju. Mas eu devia mudar para CT do Kremlin. Que entendo que deve ser Bento, Bruno Pérez, lateral Bruno direito. Pérez, Thiago Heleno, Kaká e o Esquivel. Hugo Moura, Eric, o Fernandinho, o argentino Zapelli e o Canóbio. Alex Santana. Alex Santana e Canóbio. Aí fechou 11. E aí tem o Coelho, que é uma opção, e o próprio Não, mas esse é 11. Agora, voltando só um pouco na questão da disputa, vamos dizer, que nós teremos um jogo, né? O Coritiba, ele vai se redobrar,
porque queiram ou não, os jogadores estão tendo dignidade, né? Eles são fracos tecnicamente, mas eles estão lutando, até o fim, é verdade. Eu acho que eles vão redobrar essa energia no domingo. Acho que O Grego, será que joga? Não sei, ele saiu no intervalo, né? Jogo contra o São Paulo. Não sabemos. Aí o Bruno Gomes está machucado. E o Gessé, hein? O Gessé é opção do banco. Pode ser que seja titular agora nesse jogo, né? No Atletiba. O Robson está suspenso, né? Não, tem um detalhe. Eu fiquei sabendo. E todos que vieram da Europa, lá de Portugal, da Grécia, no contrato existe uma cláusula que se o clube for rebaixado para a segunda divisão, o contrato, eles têm a faculdade de rescindir o contrato. Veja só que tipo de contratação que o Curitiba fez. Eu acho que o contrato devia ser o contrário. Eles têm a obrigação de disputar jogar a Série B segunda divisão como castigo. Não souberam formular mas o contrato. um pelo outro veio na base de 130, 150 mil euros por mês. Certo. Continuando então o nosso podcast aqui, Carneiro e Mafuz, eu esqueci de fazer no início o pedido, né, para você que está nos assistindo, se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar sua curtida, compartilhar os nossos vídeos e deixar o comentário também, claro. Agora também estamos nas plataformas de áudio digital, plataformas de podcast, lá no Spotify, no Deezer, então você pode encontrar o Carneiro e Mafuz nessas plataformas. A hora que você for fazer aquela corridinha, só quer escutar o áudio e estar bem informado e ouvir a opinião do Carneiro e do Mafuz, você encontra o Carneiro e Mafuz Podcast lá nessas plataformas. Eu pedi para o senhor Carneiro Neto e Augusto Mafuz fazendo uma listinha, né, de atletibas históricos, importantes, marcantes. Isso é o Carneiro, porque o Carneiro tem uma memória privilegiada, né? Ele escreveu um livro sobre Atletiba. O Carneiro é o nosso contador de história, Forrest Gump. Com certeza. Só que é inteligente. Como era o Forrest Gump? Tom Hanks. Um filmaço, inclusive, né? Carneiro, imagina, podemos fazer uma montagem de Carneiro de Forrest Gump. Certo, 1968, Coritiba e Atlético. Segundo jogo da final do Paranaense. Foi 1-1 o jogo e teve um cara que virou herói, que marcou um gol aos 45 do segundo tempo. E com confusão, né? Esse clássico de 1968 tornou-se lendário pelas circunstâncias. Acontece que o Campeonato Paranaense daquele ano foi o mais importante até então e talvez tenha sido um dos maiores porque foi o primeiro com pontos corridos. E os times estavam muito embalados e a dupla Atletiba, que formou grandes elencos, liderou de ponta a ponta. Então houve uma motivação muito grande. Só que houve um retardamento no encerramento da competição e daí a CBD na época, não pôde esperar, porque ela ia colocar só um paranaense no Roberto Gomes Pedrosa, o equivalente ao Campeonato Brasileiro de hoje. E o convidado sempre era o campeão. Então eles avisaram a Federação Paranaense de Futebol de que não daria tempo de esperar. Eles tinham que programar, lançar tabela, aquela coisa. E daí o que fizeram? Paralisaram o campeonato durante uma semana e fizeram o torneio Jofre Cabral e Silva, em homenagem ao presidente do Atlético, que havia falecido, sofreu um infarto no jogo do Atlético com Londrina, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, quando o goleiro comeu um frango estranho. O goleiro era Muca. E daí o Jofre Cabral não suportou a emoção, já era o terceiro, quarto, e naquela época ainda não tínhamos essa evolução da medicina na questão cardiológica. E foi uma perda enorme. E daí fizeram esse torneio, o que aconteceu? Os três times da capital. O Atlético venceu o Ferroviário, venceu o Curitiba e ganhou a vaga para o Roberto Gomes Pedrosa. E deu uma relaxada. Aí o campeonato seguiu, o Atlético tinha um time tecnicamente superior ao do Curitiba, por alguns detalhes. Tinha um ataque arrasador, né? Dorval, Milton Dias, Zé Roberto e Nilson Borges. Era sensacional. Bellini, o capitão da seleção, comandando o time, etc. O Curitiba também era um timão, né? Krieger, Kozilek, Passarinho, o Nicão, o zagueiro, o goleiro Célio, que era excelente. Mas daí o que aconteceu? No final, na chegada, o Atlético sofreu uns tropeços. O mais grave foi empatar com o Britânia, que era um time já eliminado, já caindo para a segunda divisão, na Vila Capanema uma noite. O gol foi de Silvano, que era um bombeiro.
O Silvano fez o gol de empate do Britânia e colocou a farda de bombeiro e foi pro quartel. E o Atlético ficou um olhando pro outro. Muito bem. Uma noite com menos 2 graus. Um horror. Frio E terrível. o Curitiba à tarde havia empatado em Apucarana. Quer dizer, o Atlético se ganha do Britânia, ele passava o Curitiba e já era praticamente campeão na última rodada. Muito bem. Daí houve a decisão extra. O que aconteceu? O Atlético relaxou um pouco, porque estava já classificado para o torneio nacional, e perdeu por 1-0. O Curitiba jogou muito melhor, jogou bem e mereceu. Ganhou por 1-0 no Alto da Glória. Aí teve na quarta-feira o segundo jogo no Dorival de Brito. E daí que houve essa... O Atlético ganhava de 1-0, gol do Zé Roberto, o Curitiba empatou, e o jogo se desenrolava, ia ter uma terceira partida, 45 do segundo tempo, aquele tempo não tinha VAR, não tinha nada, vai terminar o jogo. Aí acontece uma falta. E demoram para cobrar aquela falta, e repete a cobrança, e no cruzamento o Paulo Vecchio, que era um jogador alto, mais 1,90 m, subiu mais do que o Bellini, que já tinha 40 anos de idade. O goleiro Gil do Atlético ficou no meio do caminho e saiu o gol, o Curitiba ganhou. Curitiba campeão. 15 mil pessoas dividindo o Dorival de Brito e umas 30 mil pessoas fora do estádio também dividindo a rua Engenheiro Rebouças. Foi uma explosão, foguetório, loucura. Só amigos meus da época, uns 10 tiveram infarte. 5 coxas e 5 atleticanos. Ainda bem que nenhum morreu. Como que era naquela época a questão de briga de torcida? Tinha alguma coisa? Nada? não, Zero? não. Pelo contrário, respeito e educação. Exatamente. Porque não existia torcida organizada. Isso que foi a desgraça do futebol. Entendi. E nesse jogo teve uma passagem polêmica do Arnaldo César Coelho. O Arnaldo César Coelho, ele veio, eu não digo com intenção de prejudicar o Atlético, embora o Curitiba tivesse muito prestígio político junto à CBD na época. Mas o lance do gol de empate, como é que ocorreu? Foi no último minuto. Não, foi na prorrogação já. Prorrogação não, Além dos acréscimos. 45. nos descontos. Houve uma falta, o lateral esquerdo do Atlético era Gilberto, ele cometeu uma falta e foi expulso de campo. E já tinha saído de campo quando o Nilo bateu. O Nilo, lateral esquerdo, bateu e Charrão, zagueiro do Atlético, quarto zagueiro do Atlético, cortou. O jogo ali terminaria. Mas aí o Arnaldo mandou voltar a falta. E aí saiu o gol do Paulo Vecchio. Mandou voltar sem motivo, né? Sem motivo. São histórias do Atletiba. Em 71, tem outro clássico aí com muita história também, um 4-3, uma virada incrível do Atlético, que começou perdendo, gol do Lucas, depois o Nilson Borges perdeu um pênalti, que o Sicupira até conta na biografia dele, escrita pelo Sandro Moser, que ele amarelou, não quis cobrar, o Nilson foi lá e perdeu o pênalti. O Passarinho fez 2-0 para o Curitiba e depois, ainda no intervalo, o Atlético empatou com Sicupira, Nilson Borges. Segundo tempo virou com o Valtinho e o Nilson. Quando estava 2-0, eu era repórter da Rádio Guaracá de Curitiba. O Hermes, lateral, meu amigo, encostou assim na trave, ele era um gozador, disse, já tá chorando? Você ficou quietinho. Aí eu ali. fiquei quieto. E não Aí teve... o Carneiro conta a história. Mas foi desse maravilhoso aquele jogo. Para mim foi o maior Atletiba de todos os tempos, pelas circunstâncias que cercaram o jogo. Primeiro, havia muita esportividade e educação do público. As cadeiras do Curitiba divididas, metade coxa, No metade Couto. Atlético, no Couto Pereira. Belfort Duarte. Belfort Duarte na época. O Couto Pereira era vivo, devia estar lá atrás do gol comemorando. Eu conheci pessoalmente. Aí, o que aconteceu? Eu estava na cabine, então se via aquela manifestação de euforia da torcida do Curitiba, todo mundo ouvindo rádio na época, né? E não havia televisão, então, o 2-0. E daí o Atlético fez todo aquele processo e virou 4-2. E no outro lado da Mauá também estava dividido. Metade Atlético, metade Curitiba, se imagine. Mas eram poucas as brigas. Só um outro mais alcoolizado, alguém assim. O pessoal era muito mais respeituoso. E daí foi um jogo absurdamente eletrizante. E no final o Paulo Vecchio diminuiu. Descontou ainda 4-3. Né? Mas eu achei aquele jogo espetacular, até pela qualidade técnica Timaços, dos né? times. Bom, o futebol era muito melhor, né? O futebol afundou, né?
O futebol, não só o brasileiro, acho que o padrão técnico do futebol mundial, o nível caiu muito. Tanto que está aí. A FIFA ou a Liga Europeia faz a relação dos melhores. Mas se vê ali, meu Deus, para escolher 10, meu amigo, tem que olhar bem, viu? Em 78, uma sequência de atletivas também com um placar de 0-0. E no último jogo, depois, nas penalidades, o Curitiba foi campeão com uma atuação de brilhante do Manga, né, do goleiro. Ali aquele campeonato foi marcado mais pelo Ziquita, né? Que foi ainda antes da final. Aquele jogo o Atlético histórico. Perdia por 4-0 para o Colorado no estádio Joaquim Américo, atual Liga Arena. E a torcida do Atlético ficou horrorizada com o que viu. O Atlético tinha um time tecnicamente bom, tanto que decidiu o título, mas tomou 4-0. E daí ficou sem saber o que fazer em campo. E daí o Diadelameiro, o técnico, né, Mafuz? Ele colocou o Ziquita. E o que ele falou pro No Ziquita? momento, o repórter, no momento que ele colocou o Ziquita, eu com meu microfone assim da rádio, filtrei, ele disse: Ziquita, você vai lá para resolver. Do contrário, todos os caminhos nos levam para o vestiário e na segunda-feira nos mandam embora do Atlético. Daí eu tenho um detalhe depois do jogo que eu vou contar. Eu estava transmitindo o jogo na cabine e uma audiência absurda, né? E daí eu comecei a notar que a torcida do Atlético foi deixando o estádio, né? Que era a maioria. E daí ficou a torcida do Colorado e uns 30% de torcedores do Atlético. Aí entrou o Ziquita e começou a fazer gol. Faz um, faz dois. Quando eu narrei o terceiro gol do Ziquita, eu notei que voltou uma multidão. Por quê? Aquele tempo, no intervalo, abriam os portões. Entrava quem queria de graça. E daí quem estava no estádio voltou. Quem estava ouvindo pelo rádio... Então o estádio que tinha capacidade para 15 mil pessoas recebeu o dobro, 30 mil pessoas. O bairro da Água Verde inteiro invadiu. Aí quando o Ziquita fez o gol, foi uma apoteose igual aqueles filmes, aquelas cenas no final da Segunda Guerra Mundial, o dia da vitória, na Times Square em Nova York. Foi isso a imagem que eu fiquei no 4-4 do Ziquita, que quase fez o quinto gol. Tem um detalhe histórico que a história quase não conhece. O presidente do Atlético, na época, era o saudoso, uma pessoa boníssima, Antônio Sérgio Guimarães Lick. Bancou o Atlético durante os 2 anos que ficou de presidente. E ele tinha uma fazenda em Quixipó da Ponte, no Mato Grosso, para lá de Cuiabá. E tinha um aviãozinho dele que... E naquele dia ele saiu de manhã lá de Cuiabá para vir para assistir o Atletiba e deu um problema e não pôde descer na hora para ver o jogo. Então chegou depois do jogo. E ele conseguiu sintonizar durante a viagem de volta a Rádio Clube Paranaense, as ondas curtas da Rádio Clube Paranaense, e ouviu, onde eu trabalhava. E ouviu até os 4-0. Ele chegou no aeroporto do Bacaxiri, ligou para o supervisor Hélio Alves, pedindo para o Hélio mandar ir embora o Diadelameiro, pelos 4-0. Calma, presidente. Como tomamos de 4-0, o Hélio, mas nós empatamos 4-4. Aí ele coçava uma birruga que tinha. Essa do avião, então, o Lick era o piloto do próprio avião. O Hélio Alves, supervisor, contou uma muito boa. Que eles foram um jogo em Londrina, o time tinha ido de ônibus. O Hélio teve que ficar aqui e foi no avião do presidente no dia do jogo. E o Hélio entrou naquele teco-teco, saiu do Bacaxiri, o Lick botou um capacetinho, que nem aquele cachorrinho da Cofap na propaganda, coçando a birruga e tomando uísque. E no aviãozinho, e foi. E o Hélio morto de medo, era feiticeiro, hein? Calcule se não fosse, ele assim. O Hélio contando. E daí? Aí ele não conseguia falar. E o Lick, fala, Hélio, você não fala nada, Hélio? Tudo bem, presidente? Tudo bem, e olhava. E nuvem, e eu vou. Foi. Daqui a pouco o Hélio não aguentou e disse, presidente...
E o rádio do avião está funcionando? Está funcionando. Onde é que nós estamos? Ele, voltou, Jaguaraíva. O Hélio chegou morto em Londrina. Essa história desse campeonato foi isso que aconteceu nos 4x4. Sensacional. Mas daí foi a decisão. De 78. Sim. Daí o Atlético, depois de passar por tudo isso, ainda teve o centroavante Lula, que não pôde jogar a final, porque se jogou numa piscina sem água, lá no Parque Aquático do Atlético. Ele chegou lá, agora, depois do treino, eu vou dar um mergulho. E era o artilheiro. Gritaram, não tem água. Ele, mergulhou. Se esborrachou todo. Exatamente. Aí o Atlético... Não, ele teve uma lesão de cervical. Aí ficou o Atlético sem o centroavante goleador. Mas daí foi para a final, 3-0-0, o Atlético dominou as 3 partidas, criou o técnico não escalou a Ladinho. Houve uns equívocos do Dias de Lameiro ali. O Atlético não conseguiu fazer o gol do título, vamos dizer assim. O Dreyer, o argentino, que foi do Coxa e depois jogou no Atlético, e nessa decisão ele perdeu um gol na primeira partida dentro da pequena área. Ele mesmo se lamenta até hoje, porque ele era muito amigo pessoal do presidente Antônio Lick. E daí nos pênaltis o Manga só ria, né? Porque o Manga queria desestabilizar os jogadores do Atlético e conseguiu. E foi uma goleada, né? Foi nos pênaltis foi 4-1. É isso foi aí. 4-1. Existe uma lenda de que depois da prorrogação, entre a prorrogação e os pênaltis, o Manga teria ido para o vestiário e exigido dinheiro, um bicho extra para jogar a decisão por pênalti. Um bicho molhado ali. Em 1995, o senhor Carneiro Neto tem uma participação nessa história aí no Atletiba, né? Após o Atlético tomar de 5-1, aquele Atletiba da Páscoa, que ficou marcado como o início da revolução do Atlético, alguém ligou para o senhor? Exatamente. O Atlético tomou de 5-1, uma barbaridade, e estrearam 2 zagueiros no Atletiba, e 2 coisas horrorosas. E o Curitiba tinha um centroavante chamado Marciano. Eu acho que ele botou o equipamento... Não, mas não era o Chicão? Não, o Chicão é no 85, do título. E daí o Marciano fez uns 2 ou 3 gols, não me lembro. Ele deixou o disco voador dele atrás da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, foi para o campo e fez os gols e voltou para Marte. Muito bem. Aí o Atlético foi destruído pelo Coxa, que deu um banho de bola. Na segunda-feira, naquele tempo eu não tinha celular, toca o telefone fixo e minha esposa atendeu e disse, é para você. Alô, quem fala? Ele, é o Mário. Era o tal do Mário Celso Petralha. Eu digo, como é que está? Cabeça inchada? Não, estou muito brabo. Eu e meu filho saímos arrasados ontem do Belfort Duarte, Couto Pereira. Já era Couto. E eu vou ajudar o Atlético. E o Mário Celso Petralha era muito poderoso como empresário, né? Um grupo fortíssimo em Inepar, com seu sócio, o Atilano, né? Holmes. E daí o que aconteceu? Ele assumiu o Atlético. Mas antes ele disse, me indique 2 ou 3 nomes para a presidência do Atlético, que nesta semana eu quero fazer uma revolução no clube. Eu, inocentemente, peguei, aí 2 dias, liguei para ele. Mário, é o seguinte, tem esse nome, esse e esse. O primeiro é bola murcha, o segundo é político e o terceiro só pensa em dinheiro. Eu digo, então o presidente do Atlético vai ser um senhor, empresário, com 1,90 m, que usa óculos, levemente calvo e que tem uma certa intolerância. Ele disse, eu vou pensar no caso. E é o que deu no que deu. Pensou e virou o presidente do Atlético e a partir dali... Mas quando ele te ligou, ele já estava com essa intenção. Não, ele, na verdade, isso é um pouco de folclore. Queria aprovação. É um pouco de folclore. Queria sua aprovação. E logo em seguida... Ele fez aquilo, ele queria já entrar no futebol como empresário, como negócio. Né? Ele queria entrar. Essa história de que a coisa aconteceu por amor, pode até ter sido, porque ninguém pode duvidar do amor que o Petralha tem pelo Atlético. É um atleticano da gema, ninguém pode negar. Mas também ele já tinha projetado a vida dele, quando saiu da Inepar, dentro do futebol.
Certo. E pra gente fechar... Daí virou o jogo, né? Virou jogo. Veja o que o Atlético fez. Né? Exatamente. Para a Porque gente... foi pro Atlético um grande negócio. Sim. Pra gente fechar essa lista aí de atletibas marcantes, tem em 90 uma 90, partida, né? Um atletiba dos gol meus contra. sonhos, né? Conta aí, Mafuz. Que surgiu. Antes do 95. Do 90 foi o atletiba que eu conto como o maior Maior de todos. da história. Não que tenha sido um grande jogo, mas foi um jogo inusitado. Primeiro porque mudaram o regulamento do campeonato. O Curitiba, se empatasse 2 jogos, seria o campeão. Mudaram o regulamento na federação para tentar favorecer o Curitiba. Para favorecer o Curitiba. Que e quem tentou? O doutor Viale, que era diretor da federação e indiretamente era diretor do Curitiba. Aí 2 jogos, Curitiba ganhando uma partida, já acabava a decisão. Estava ganhando o primeiro jogo até os 45 minutos, 1-0. Aí surgiu uma falta na intermediária do Curitiba e o Atlético tinha um volante de nome Gilberto Costa. Um espetáculo de jogador. Bola parada pegou e fez sinal para que o Dirceu, centroavante, crioulo, de Bolsa bonito, Nova. Bolsa Nova. Era a Copa de 1990 na Itália. Eu apelidei o Dirceu depois do gol. De Esquilate. Dirceu Esquilate. Porque tinha o Esquilate da seleção italiana. E ele tinha entrado durante o jogo e fez sinal pro Dirceu. E cruzou. A bola foi na cabeça do Dirceu. O Dirceu empatou o jogo. Foi pro segundo jogo. Curitiba saiu ganhando 1-0. Numa falha do Marola. Marola era o goleiro do Atlético. O Atlético empatou e aí surgiu o gol, o famoso gol do Berg, em que o Sérgio Pressa, o Serginho, que é comentarista agora, bateu um lateral para trás e a bola foi vindo para trás. Uma linha de passe é o inverso. Jorjão. Exatamente. Berg. Daí o goleiro Gerson saiu, ficou no meio do caminho. Gerson. O Berg fez as honras da casa e tuf. E o Atlético foi campeão. Um campeão com um gol contra que ninguém esperava. Sem tocar na bola. Sem o Atlético tocar na bola. Como é que eu vou esquecer um Atletiba desse? É verdade. E recentemente teve o Atletiba da pandemia, né? Foi o primeiro Atletiba ali do pós-pandemia em 2020. Sem público, né? Foi sem público. O Atlético venceu por 2-1 nos acréscimos também, gols do Nicão e do Kelvin, e teve um goleiro, né, que falhou um pouquinho. Não, também. acontece que na primeira partida, na Arena da Baixada, o Atlético venceu por 1-0. E daí o Atlético foi para o Alto da Glória e tomou 1-0. Então iríamos para... Eu não me recordo o regulamento. Tomou 1-0 e estava sendo dominado. Sim, e agora não recordo se, no caso, iria ter prorrogação ou pênalti ou outra partida. Isso eu não recordo. Eu só sei que nós estamos assistindo o jogo, porque não podíamos ir ao estádio, né? Eu já não narrava mais. Então o Pedro Oliveira, proprietário da Porto a Porto, que é distribuidora de bebidas, de vinho especialmente, e é um atleticano. Ele fez um jantar, um grande jantar na casa dele, e convidou uns 8, 10 amigos para ir lá. Inclusive o Marcos Coelho, o campeão brasileiro do Atlético, presidente, em 2001. E outros tantos atleticanos. E o jogo correndo. E aquele silêncio obsequioso na sala, com o Coxa ganhando por 1-0. E daqui a pouco o Muralha fez o trabalho. O Muralha falhou bizonhamente, né? Um chute do Kelvin. Do Kelvin e depois do Nicão. Aí saiu o gol. Bom, nós já estávamos muito bem servidos com o jantar e a bebida, imagine, um homem vendedor de vinho, se bem que eu sou do Scott, né? Eu prefiro um escocês tocando a gaita do lado. Mas olha, para mim, no momento, assim, foi uma euforia. O Dorival Júnior era o técnico do Atlético. Uhum. Mas foi uma euforia para a turma que torce para o Atlético, porque foi o inesperado, né? Ninguém contava com o goleiro falhando daquele jeito. E você veja que a diretoria do Curitiba é tão ingênua já há algum tempo que ele permaneceu no clube. Mais alguns 2 anos, 3 anos, sei lá. Saiu, voltou, enfim, falhou mais vezes. Ele não teve uma passagem
boa pelo Curitiba, vamos dizer assim. Mafuz, a gente conversava antes, né? O último clássico, 3-2, também virada nos acréscimos, é um clássico... Esse, na época eu escrevi para essa nova geração, esses 3-2 desse ano, lá na Baixada, vai ser os 4-3 da minha geração. É verdade, é verdade. E o Curitiba não poderia ter tomado 2 gols nos acréscimos. Sim. O jogo tinha acabado. Estava ganhando 2-1. É absurdo isso. Já mostrando onde o Curitiba... Emitindo sinais de fragilidade e desconcentração, que é o grande problema do time hoje. É verdade. Vamos para o infabulativo agora. Vamos lá. Infabulativos... infabulativo. Vamos lá. Bom, conte uma história sobre eu tenho Atletiba. uma do Atlético e uma do Curitiba. A do Atlético, em 1968, o Atlético contratou um técnico chamado Sidney Cotrim, que não sei por que contrataram. Ninguém dava muita importância para ele. E daí ele está no Atletiba, no Alto da Glória, e o jogo está meio enrolado, como todo Atletiba, né? Independente das circunstâncias dos times. E ele aproveita e chama o Dorval, assim, num canto, assim. Dorval. Passar O Dorval o Dorval era o ponto direito do Santos. Santos, do ataque do Pelé, né? Dorval, Dorval, Mengalvo, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, imagina. E daí ele chamou Dorval e disse, Dorval, por que você não presta atenção no que eu falo? Parece que tudo que eu digo, eu já te mandei você ir para cima, partir para cima do Nilo, lateral esquerdo do Curitiba. E você insiste em fazer o Facão entrar pelo meio. Por que eu falo e o que eu falo entra por um ouvido e sai para o outro, o Dorval? Ainda bem que eu tenho 2 ouvidos. E o do Coxa, qual que é? O do Coxa é o argentino, Eduardo Francisco Dreyer, que foi contratado pelo Curitiba e estreou no Atletiba, também no Alto da Glória. E fez uma partida excepcional. O meio de campo era Hidalgo e Dreyer. E o Curitiba com um timão, né? E o Dreyer jogou bem e tal. Ao final da partida, o repórter de uma emissora de rádio foi ao encontro dele. Aqui está o grande Dreyer, o argentino que estreou. Dreyer, você joga muito, mas você só trabalha com a perna esquerda, você podia até ser ponta. Ele disse, mas como é que eu vou ser ponta? Você tem Aladim, Renatinho, falador, menino, e Dirceu Guimarães, revelações do Curitiba. Rugo na meia. Ele disse, e sempre com a esquerda. Sim, eu sou zurdo. O que é zurdo? Zurdo em espanhol é canhoto, né? Aí o repórter, maravilhoso, além de canhoteiro é surdo. Mas não fui eu esse repórter. Não, né? não foi. Então tá bom. Não É o foi. repórter anônimo da história. Legal, meus amigos. Encerrando então mais uma edição do Carneiro e Mafuz, com um pedido, né, de paz aí nos estádios, no Atletiba, especialmente nesse domingo aí. Pessoal, né? Sentir o futebol e não ir para a briga, não levar isso para um lado negativo. É isso que todos queremos. Vamos voltar àquele tempo, né, que vocês trabalhavam e todo mundo assistia junto e não tinha problema nenhum. Né? O futebol não pode ser encarado como algo de vida ou morte. Como a política também não. Sim. Tem que respeitar o sentimento das pessoas opostas e, ao mesmo tempo, entender que é uma ilusão o futebol, né? É lúdico. O que é o esporte? É alguma coisa lúdica, de imaginação, criatividade e arte. Agora, você não pode levar isso para ferro e fogo, se matar por causa de um resultado. Em especial, nesse jogo específico, essa mensagem é para a torcida do Curitiba. A torcida do Curitiba tem que ter consciências organizadas de que a lei hoje é mais dura para combater determinadas ações, e o Curitiba, o ano que vem, na hipótese de ser rebaixado, ele vai precisar do estádio. E da torcida. E da torcida. Não pode ficar impedido de jogar no Couto Pereira, porque a segunda divisão é diferente dos anos anteriores. Hoje a competição é maior. Com esse negócio de criação de SAF em clubes do interior, como o Novo Horizontino, vai subir, vai acabar subindo. O Vitória está virando SAF, clubes de segunda divisão hoje estão muito fortes. A segunda divisão hoje, para ter o acesso,
Não é fácil, não. Não é nada fácil. Então é isso, meus amigos. Voltamos na semana que vem para falar sobre o Atletiba e tudo o que aconteceu nesse clássico tão especial. Valeu, um abraço!